beleza? Há um potencial de corte, pessoal. Para cada frequência vai ter um potencial de corte, tá? Ou seja, a energia máxima de um sistema, de um elétron, vai depender da energia máxima, tá? Então, a função trabalho, para cada elemento vai ter um valor. Por exemplo, o alumínio é 4,08, o cobre 4,7 e vai assim sucessivamente, tá? Cada um vai ter o seu valor da sua função trabalho. O que a gente vai estar falando aqui é da função de corte, tá? Lenard percebeu que, aumentando a luz, mais elétrons eram ejetados a cada segundo. No entanto, manteve constante a frequência, tá? Ele não mexeu na frequência, e aqui eu posso até colocar aqui para vocês. Tipo, não vou mexer na frequência aqui, vou deixar verde aqui. Não mexeu na frequência da fonte luminosa. A energia com que os elétrons eram ejetados não mudava. Observou o seguinte fato, por exemplo, que eu vou baixar aqui, ó. Baixei para zero, também vai parar, né? Então, botar em 13%. O que é para se observar é a velocidade essas bolinhas azuis, tá? Dá para verificar que a velocidade ela não vai continuar constante. Mesmo tu aumentando aqui, se não aumentar a frequência, a velocidade continua a mesma, embora a intensidade da luz eu mude, tá? Eu posso mudar a intensidade da luz, que vai mudar a quantidade de elétrons, mas não a sua velocidade. Perfeito? Bom, aqui na figura, pessoal, que eu tentei trazer para vocês, é que ela relaciona a corrente elétrica produzida pelos elétrons, tá? Aqui, ó, a corrente elétrica produzida pelos elétrons, vou botar uma diferença potencial aqui para ver o valor da corrente. Vou até colocar aqui a corrente vezes tensão, tá? Corrente elétrica vezes produzida pelos elétrons, ejetado por uma placa, comportada pela outra placa, com potencial elétrico. Estabelece entre eles, beleza? Ao aplicar esse potencial, os elétrons que apenas deixavam a placa, mesmo com energia cinética nula, chegavam a outra placa com... colocar aqui, ó. O que acontece? Se eu diminuir aqui a frequência para verde, por exemplo, os elétrons vão sair bem fraquinhos. E aí eu vou diminuir aqui para 0 minha diferença de potencial. Aí você vê que esse elétron vai ter uma dificuldade de chegar na placa. Ele vai vir bem devagar. Diminuir mais a frequência aqui ainda. Então vai vir bem devagar. Tá legal? Quando todos os elétrons ejetados chegavam à placa, a corrente elétrica ela saturava. Isto é, para se manter constante, o que percebeu era que a corrente se saturava dependendo da intensidade da luminosidade, tá? Quanto maior a intensidade da luz, maior seria a corrente. Bom, corrente... Estou batendo foto aqui da corrente, tá? Material é sólido, comprimento de onda 224, a intensidade está 43%, e a voltagem aqui está sendo 0. Bora aumentar aqui a voltagem. Se aumentar a voltagem, vocês vão ver que aí vai aumentar a velocidade dos elétrons. Bom, entretanto é o seguinte, quando você aplica o potencial elétrico contrário, que eu aumentei a velocidade elétrica, só que se eu aplicar, ao invés de eu incidir a luz num potencial negativo, incidir no potencial positivo,
Olha o que acontece. Os elétrons vão tentar ejetar, mas não vão chegar a uma outra placa. Aí não vai ter corrente elétrica, tá? Porque não vai ter passagem de elétrons, beleza? Então, ele percebeu o seguinte, que ao aplicar um potencial contrário de modo a retardar o movimento dos elétrons que se dirigiam a uma placa até a outra, e observou que existia um potencial elétrico mínimo, tá? Chamado de potencial de corte, por meio do qual nenhum elétron conseguia chegar a outra placa. Isso indicava que a energia cinética com que os elétrons deixam a placa não depende da intensidade da luz, apenas da energia cinética máxima dos elétrons, que se calcula por meio de seguinte expressão. Então, aqui não importa se eu aumentar a intensidade da luz, não vai chegar a elétron nenhum, se eu tiver esse meu potencial de corte aqui, tá? Então, se eu botar qual é a ideia que eu tenho que fazer? Iluminar na parte negativa para poder a parte positiva atrair os elétrons. Perfeito? Então, ele calculou esse potencial de corte e viu que a energia cinética máxima era igual a E, ou seja, a energia fundamental vezes esse potencial de corte. A energia cinética máxima vai ser dada por K, E é a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a nona, e V, 0 é o potencial de corte. Bom, que mais percebeu? Vamos à história do eletrovvolt. Uma vez que os módulos de energia cinética de um elétron têm módulo muito baixo para serem medidos em joules, essas medidas de energia são corriqueiramente feitas em outra unidade de menor, tá? Valor. O eletronvolt. O eletronvolt é a quantidade de energia potencial elétrica experimentada por uma partícula carregada com o menor valor da carga existente, a carga fundamental, quando colocada em uma região do potencial elétrico, tá? 1 volt. Logo, 1 eletronvolt é equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. E além do eletronvolt, tem várias outras unidades de medida, tá? Tem um quiloeletronvolt, megaeletronvolt, teraeletronvolt e assim por diante. Bom, tem várias aplicações do efeito fotoelétrico, pessoal. Você deve ter um chip CCD usado em máquinas digitais, controle remoto de portas e elevadores, portas de shopping, funcionamento de esteiras e caixas de supermercado, sensores de movimento, fotoresistores, relés, e uma simples assim, que não vejo tanta aplicação aí, só a energia fotovoltaica, tá? Energia solar, o pessoal fala energia solar, na verdade não é energia solar, pessoal, de placa, é energia fotovoltaica, foto, porque vem do foto que arranca os elétrons, beleza? Não é só energia solar, energia fotovoltaica. Então, assim, um resumo para vocês do que é o efeito fotoelétrico, tá? O que ele tentou explicar com a parte de efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico vai consistir de foto porque vem de luz, né? E agora a gente sabe que é foto, então uma luz incide numa placa, tá? Dependendo da frequência dessa luz, ela pode arrancar elétrons dessa placa e dessa forma estabelecer uma corrente elétrica. Bom, o que precisa ser observado? Não é qualquer luz que consegue arrancar elétrons de uma placa metálica, tá? Dependendo de cada placa metálica, vai ter sua função trabalho e vai precisar de uma quantidade de energia para arrancar elétrons dessa placa. A energia é dada pela ideia de Planck, H F de frequência. A energia vai ser a constante de Planck vezes a frequência. Então, cada comprimento de onda está relacionado com a frequência. Dessa maneira, para arrancar elétrons de uma placa, eu preciso de uma certa frequência, tá? Não de intensidade
da luz. Anteriormente, pensavam que a intensidade da luz poderia arrancar elétrons, mas não obtiveram êxito, porque de fazer os partes matemáticas, quando eles iam para o experimento, eles viram que não funcionaria. Por exemplo, aqui eu estou com 38% na luz verde e estou arrancando elétrons. Se eu for para a luz vermelha aqui, eu posso até puxar para 100% e não vai arrancar nenhum elétron. Agora, se eu for para a luz verde, tá? E eu baixar para 7%, mas eu iluminando com luz verde, mesmo assim eu vou estar arrancando elétron. E a frequência, ou seja, a cor da luz que vai arrancar elétron de uma placa metálica, vai depender de que material é feita essa placa metálica, tá? O melhor, o mais fácil para se arrancar é do sódio. Essa quantidade de energia que o metal vai exigir para deixar um elétron sair dele, a gente vai chamar de função trabalho. Uma aplicação grande do efeito fotoelétrico são as luzes da cidade, tá? As luzes dos postes aí. Elas são ligadas e desligadas pelo efeito da luz, ou seja, quando a luz vai arrancar elétron, vai estabelecer uma corrente, vai disparar o meu sensor fotoelétrico lá, um relé fotoelétrico que tem dentro de uma caixinha ali, tá? À noite que cessou a luz, então ele faz o trabalho inverso e consegue ligar a lâmpada. Todas as lâmpadas dos postes, não é ninguém que vai lá com o dedinho e liga ou não. É o trabalho da luz que vai ligar e desligar, fazer com que a corrente funcione ou não. Beleza, pessoal? A energia com que esse elétron sai depende unicamente da frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido esse elétron sai. Por quê? Porque a função trabalho aqui ela é dada pelo H vezes a função de corte, ou seja, é uma energia mínima que ele precisa para sair. Se ele tem mais energia do que aquela energia mínima, então ele vai passar tudo para parte da energia cinética. Quanto mais, olha aqui, ó, mais energético, mais rápido sai esses elétrons. E aí eu posso aumentar a minha corrente. Se eu aumentar uma diferença de potencial aqui, meus elétrons vão ficar mais rápidos ainda. Beleza? Era isso aí a ideia do efeito fotoelétrico.